Acho que estamos online agora. Boa noite. Feliz em estar conversando com vocês. Esse é um momento especial. A gente vai refletir sobre um assunto muito curioso e tão fundamental na esfera do relacionamento com Deus, que é a nossa oração. É uma arma que Deus nos dá para que a gente possa nos fortalecer e achegarmos confiadamente ao trono da graça por essa ferramenta tão importante. Eu quero fazer uma oração com vocês e depois a gente vai considerar sobre alguns textos especiais. Vamos orar? Pai de amor, Tu és poderoso, Tu és o maior interessado em nos fazer feliz. A gente te agradece de uma maneira toda especial pelo dom da vida, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Eu peço, Pai do céu, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe aqueles que ainda vão ter contato com essa mensagem, que a gente possa aprender e relembrar coisas importantes aqui, que possa fazer sentido para nós. Limpa o nosso coração, continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem uns textos que eu acho muito interessantes na Bíblia, e eu queria colocar eles para que vocês percebam que em alguns momentos é muito importante que a gente dose as nossas palavras. Olha só esse texto de Provérbios, o capítulo 25, o verso 11, diz assim, ó: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, vale muito, é muito valioso uma palavra dosada. Você saber a hora de falar. Tem um outro texto de Tiago 1,19, que nós devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir. Então, vale muito também aquele que não fala demais, aquele que consegue refrear a sua língua. Sabe que essa é uma dos desafios maiores dentro da minha caminhada cristã. Pensa numa língua afiada. E a Juliana às vezes brinca comigo e fala: Igor, tua língua é afiada. Cuidado, né? Cuidado, porque às vezes as palavras podem machucar, e as palavras, quando são faladas, não voltam mais. Então, são desafios que nós temos. Eclesiastes 3, o sábio Salomão vai dizer assim: que há tempo de falar e há tempo de se calar. Há tempo de abrir a boca e fechar a boca, né? Então, na nossa fala, nas interações humanas, é importante que a gente saiba bem o momento de falar, o momento de refrear a língua, o momento de ouvir, o momento de se posicionar, o momento de trazer uma palavra de conforto, o momento de só se calar e talvez com o olhar amparar e acolher pessoas. Isso é uma das grandes habilidades que a gente tem que desenvolver enquanto pessoas aqui, enquanto na nossa vida, né? Mas será que na oração funciona assim também? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, vai propor o contrário. Vai dizer assim, ó: enquanto você está preocupado, e tem que se preocupar mesmo, em falar no momento correto com uma pessoa, em se calar, nas interações humanas, saber onde se posicionar, na oração, não. Na oração, não. Eu vou dizer de novo. Na oração, não devemos ter essa preocupação. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. É para orar muito. A oração deve ser usada sem moderação. Apocalipse diz que temos uma porta aberta, um acesso direto com Deus. Não existe mais problemas para a gente chegar confiadamente, ao que diz Hebreus, ao trono de graça, e é para a gente se achegar mesmo. A ferramenta que nos possibilita isso é a oração, e quanto mais, melhor. É muito importante que a gente use e abuse dessa ferramenta sem moderação nenhuma. É óbvio que existe uma estrutura para a oração, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente não pode moderar, refrear essa ferramenta. Na verdade, a gente tem que soltar as rédeas mesmo, para que a gente possa
e então ser mais parecido com Cristo Jesus. Tiago 1,5 é um texto que eu gosto muito, que diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, ninguém ele retém, mas tem que pedir, e tem que pedir bastante. Temos um mediador junto ao Pai, 1 Timóteo vai dizer isso, e esse está altamente interessado em que a gente entre em contato com o maior interessado em nos fazer feliz, que é Cristo Jesus. Dica do coração: nós devemos orar muito. Se você tem agenda vazia, ore muito. Se você não tem nada para fazer, ore muito. A exemplo disso, a gente tem Jonas, que fica 3 dias na barriga do peixe, do grande peixe, e é dito que ele olha para um lado, olha para o outro, vai dizer assim: o que eu vou fazer aqui? Já sei, eu vou orar. Eu não tenho nada para fazer aqui. Eu não tenho outras atividades. E se antes eu estava correndo porque tinha que ir para Nínive, eu estava fugindo de Nínive, agora eu nem sei para onde estou indo. Não tenho agenda. Eu estou aqui, nem sei se vou viver ou não. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou orar. Então, quem não tinha nada para fazer, Jonas, naquele momento, estava orando, e ele se dedicou esses 3 dias a orar muito. Pelo contrário, Jesus tinha uma agenda muito cheia, uma N atividades para realizar. Ele curava, pregava, ensinava em todas as cidades, em toda a circunvizinhança. Ele abençoava pessoas, tinha muita coisa para fazer, estava discipulando os seus amados, aqueles 12 que estavam perto. Ele tinha uma agenda muito cheia, ele também. Mesmo sendo o contrário de Jonas naquele momento, tá? Ele com a agenda muito cheia, ele investia muito tempo em oração. Então, independente do seu estado, independente se você tem muita coisa para fazer ou pouca coisa para fazer, se você tem muito tempo livre ou pouco tempo livre, ore muito, porque a oração foi um presente de Deus para mim e para você. Há um texto no livro O Caminho a Cristo, eu quero compartilhar com vocês. Esse texto diz o seguinte: a oração é o abrir do coração a Deus, como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos a Ele. Ou seja, Ele sabe o que você vai falar. Independente do que você crie, imagine, ou você proponha no seu coração, Ele já sabe disso. Mas quanto mais a gente ora, mais a gente fica habilitado a receber Ele, mais a gente se abre para que Ele invada o nosso coração e a gente possa experimentar as alegrias e maravilhas da vida. É muito importante entender que a nossa oração não faz Deus baixar até nós ou aparecer de uma lâmpada e dizer: o que você deseja? Você tem 3 desejos. Não. Deus não abaixa até nós com a nossa oração, mas nós somos elevados a Ele pela nossa oração. E isso é muito importante. A oração não muda a Deus, mas muda a gente. É por isso que Ele nos chama para Ele. É por isso que há muitos chamados dele para nós. É: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É todos vós que têm sede, vinde às águas. É: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. É: vinde e arrazoemos. É: invoca-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. É: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É: pedir e dar-se-vos-á. É: buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Deus está ansioso em dar. Será que nós estamos ansiosos em pedir? Como é que deve estar a nossa vida? Como é que está a nossa relação com esse Deus que quer dar muito, que quer se relacionar muito? Será que a gente está ansioso em clamar por Ele, em pedir bênçãos, em se relacionar, enaltecer, agradecer, interceder? Como é que tem sido isso? É um outro texto, também no livro Caminho a Cristo, e indico para vocês um baita de um livro, página 61, que o texto diz o seguinte, ó: nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. Como é de admirar que oremos tão pouco? Existe um desequilíbrio muito forte entre o tanto que Deus quer oferecer e o tanto que nós queremos receber. Você percebe isso? E o desequilíbrio passa pela ferramenta
da oração. Eu preciso dizer para você, preciso dizer isso para mim, tenho dito todos os dias. Precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Porque se nós, como povo de Deus, orarmos a Ele e nos humilharmos, Ele vai ser fiel para nos sarar de todas as feridas. Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai acolher a gente, vai nos colocar nas mansões celestiais. Mas para isso a gente precisa orar e nos humilharmos. É o que diz 2 Crônicas 7:14. Precisamos orar mais. A gente precisa de uma reorganização da nossa agenda. Se ela está vazia, orar mais. Se ela está cheia, orar muito mais. Porque é dito em João 15 que sem Ele nada podemos fazer. Orar mostra uma dependência, uma autoconsciência de que nada podemos sem Ele, mas que tudo podemos naquele que nos fortalece. O quanto que a gente tem buscado esse poder? Precisamos orar mais. Precisamos orar muito mais. E a estrutura da oração, eu gostaria de dividir essa estrutura da oração em 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 categorias, e há pessoas que classificam de outras formas também, e a gente pode crescer no conhecimento. A primeira forma da nossa oração, nós precisamos orar mais para enaltecer o nosso Deus, enaltecer o nosso Deus. Eu acho que a gente precisa investir mais tempo nisso. Há uma frase na Bíblia, em Apocalipse 4:11, deixa eu ler com vocês aqui, e é um exemplo de como a gente pode enaltecer o nosso Deus. Imagina você entrando em oração, entrando no trono de graça e dizendo assim, ó: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha isso, tu és rei dos reis, és Senhor dos senhores, o Senhor é todo poderoso, para o Senhor nada é impossível. Então é declarar quem Ele é, declarar quem Ele é, não somente pedir para que Ele faça coisas, mas declarar quem Ele é. O Senhor é justo, o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, o Senhor é o sábio, é o dono de toda a sabedoria, o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia. Então enaltecer a Deus cria uma autoconsciência de quem Ele é, de quem nós somos e de quem vai resolver a nossa situação. É importante que a gente exercite isso, e a plataforma para exercer isso, o melhor método é a oração. Vamos enaltecer o nosso Deus. Essa é uma primeira estrutura importante para que a gente possa, então, orar e orar bem, ok? A segunda, muito conhecida, é pedir a Deus, né? Ele já disse em Mateus 7, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Óbvio, ele também é dito, né, inspirado por Deus, mas Tiago vai dizer assim, ó: Pedi e não recebeis, porque pedi mal, para vos esbanjar, né, nos prazeres. Mas ainda assim é importante pedir, porque a gente tem que pedir bem. Né? Eu lembro daquele salmo onde Davi diz assim, ó Pai, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, depois de você enaltecer a Deus, é importante que você peça, porque Ele é o doador da vida, Ele é o doador de todas as competências, então é Ele que vai resolver as tretas e o emaranhado da vida. Segundo Samuel 22:33, diz que Ele é refúgio, Ele é fortaleza e Ele desembaraça perfeitamente o nosso caminho. Para isso a gente precisa pedir. A gente precisa, em oração, apresentar o nosso emaranhado, o nosso caminho todo embolado, para que Ele possa, então, desembaraçar, transformar maldição em bênção. Pedir é importante. Não se excuse de clamar a Deus, de pedir libertação, de pedir poder, de pedir força sobrenatural para que você possa cumprir fielmente a parte que te corresponde. Óbvio, se a gente fala do pedir, a outra categoria naturalmente seria o agradecer. Amigo, a gente precisa exercitar mais isso. Filipenses diz que quando a gente junta isso, petições com ações de graça, na súplica com ações de graça, diz que acontece um milagre. Diz assim, ó, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Quando a gente pede, quando a gente agradece, a gente ganha paz, porque a gente tem, de novo,
uma elevação dos nossos pensamentos ao Senhor e uma autoconsciência de que nossa vida está na mão de Deus. Há uma frase de Ellen White também que diz que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do que ele fez por nós no passado. Por isso, um coração agradecido torna consciente tudo que ele tem feito, todas as libertações, todas as ações de Deus na nossa vida. E por isso ganhamos paz, porque sabemos que a fidelidade dele dura para sempre. E se ele tem nos guiado, assim continuará a fazê-lo. Faz sentido para você ou não? Muito bem. Um agradecimento especial que eu gosto muito, está em 1 Coríntios 15, 57, diz assim, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. É agradecer, ó, temos vitória em Cristo, amém, obrigado, Senhor. Eu acho que isso vale a pena a gente exercitar mais. Uma outra forma, uma outra estrutura da oração é a intercessão. Tiago 5,16 diz, orai uns pelos outros. Eu quero ler com vocês Colossenses 1, o verso 9, é um texto muito, muito curioso e muito importante para que a gente possa colocar aqui. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você percebe Paulo aqui e os seus queridos orando pela igreja de Colosso, intercedendo por eles, para que eles transbordem, para que eles cresçam, para que eles sobrepujem, então, uma experiência real com Deus. E a intercessão é muito forte, porque às vezes a pessoa nem está pedindo, mas quando você ora pela outra, o Espírito Santo atende o seu chamado. E isso é incrível. Há poder na oração intercessora. E a gente precisa explorar mais isso. Uma que eu tenho desenvolvido há algum tempo e tem me feito muito bem, eu queria provocar vocês a fazer isso, é simplesmente conversar com Deus. É isso mesmo. É conversar com Ele. A gente vê em Gênesis que Enoque andava com Deus. E eu tenho certeza que Enoque intercedia pela família, pelo povo, que era muito pecador na época. Sempre foi, ainda é, está piorando. Ele pedia, ele agradecia, ele enaltecia. Mas eu tenho certeza que Enoque, ele foi retirado e foi colocado junto com o Pai porque ele conversava com Deus. Trata Deus como um amigo, porque ele realmente o é. É óbvio que nessa amizade, João 15, 14 diz que vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando, ok? Então existe uma estrutura nessa amizade, mas ainda assim, na amizade, nós conversamos. Miqueias 6,8 eu termino dizendo assim, que é bom, o que é bom e que o homem espera, e o que Deus espera de ti, é que o homem pratique a justiça, ame a beneficência, mas andes humildemente com o teu Deus. Na oração a gente deve conversar. É tratar a Deus como Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, mas quando a gente é elevado a Ele, a gente consegue chegar mais pertinho dEle, sentar no colo dEle, receber o abraço e o alento dEle, é tratar Ele como amigo. Não só quando a gente precisa de alguma coisa, não só para prestar relatório, ou não só para dizer quão bom Ele é, mas para conversar. E eu oro para que a gente tenha esse grau de intimidade, que a gente enalteça Ele, peça, agradeça, interceda, mas converse com Ele. Ele está desejoso de entregar muitas bênçãos. E eu oro para que a gente esteja bem habilitado para recebê-las. Para isso, vamos nos colocar nas mãos desse maior interessado em nos fazer felizes. E esse tem nome, é Deus Pai, é Cristo Jesus e o Espírito Santo que nos outorga poder para nos relacionarmos com Ele todos os dias. Eu oro para que você e com a sua família tenham essa experiência real com Deus. E hoje, nessa quarta-feira, a gente possa entregar a nossa vida ao Senhor mais uma vez. Ok? Esse vídeo vai ficar à disposição das outras datas para a posteridade aí. E se fizer sentido, compartilhe ele com outras pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai de amor, o Senhor é bom demais e as suas misericórdias duram para sempre. A gente te agradece, Pai, porque o Senhor nos ama demais e todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de corresponder a esse amor.
Nós te pedimos, por favor, nos ensina a te amar mais. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós. Pai, visita o coração daqueles que não estão te buscando. Pai, que a gente possa orar mais, se humilhar mais e receber cura dos altos céus. E Pai do céu, nos ajuda, Pai, a chegar mais perto do Senhor. A gente tem muita dificuldade, muita dificuldade. A correria do dia a dia para uns, a inércia e o tédio para outros. Mas, Pai do céu, muitas coisas, muitos elementos tendem a nos afastar de Ti. Cria em nós, Pai, um ambiente seguro para que a gente possa Te buscar e explorar a amizade com o maior interessado em nos fazer feliz. Nós entregamos mais uma vez nossa vida em Tuas mãos. Queremos viver a plenitude que o Senhor tem preparado para nós. Por isso pedimos bênção para nós e para nossa família, por aqueles a quem amamos, por aqueles a quem nos perseguem. E, Pai, que a gente possa ser usado como instrumento em Tuas mãos, para a pregação do Evangelho, para que venha o fim e o Teu Filho, Cristo Jesus, volte nas nuvens dos céus e a gente possa olhar para Ele face a face. Cuida de nós e nos ensina a explorar essa ferramenta da oração. Fazemos isso não porque merecemos, mas porque temos um intercessor junto a Ti, e esse é Cristo Jesus. E por isso é no nome dele que entregamos e assinamos essa oração. Amém. Deus abençoe você. Um grande abraço. Tchau.